A paz do Senhor Jesus para todos os queridos e amados irmãos e irmãs participantes do grupo. A paz do Senhor para você que vai nos ouvir por intermédio de outros grupos do Facebook, do YouTuber e das demais programações. Seja muito bem-vindo a este canal de palavra e de oração. Hoje nós iremos, meus queridos irmãos, aprender um pouco acerca da tentação. O porquê vem a tentação sobre o homem. Qual é a função de uma pessoa ser tentada? Para que serve? Que resultado isso nos dá? Vamos ler nas Escrituras, no livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 1, que diz assim: Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Só até aqui para nós dar um pequeno respaldo. Meus queridos e amados irmãos, nós vemos que Jesus, após ser batizado pelo João Batista, a Bíblia fala que ele saiu da água rapidamente e foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meus queridos irmãos, o que aprendemos com isto? Nós aprendemos, queridos irmãos, que quando nós batizamos no Senhor Jesus, quando nós recebemos o Senhor como único e suficiente Salvador da sua alma, aí começa uma guerra. A mesma raiva que o diabo tinha de Jesus, agora ele passa a ter de você. Você nesse momento se torna alvo do inimigo. Assim como Jesus foi alvo, você também será alvo do inimigo. Porque agora você está andando na justiça. Porque agora você está andando na santidade. Porque agora você está andando na maestria da palavra de Deus. Então agora você se torna alvo do inimigo. Alvo de confronto. Alvo de ataques. Mas a Bíblia diz: se você guardar a minha palavra da perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre toda a humanidade. Aqui, meus queridos irmãos, nós vimos que Satanás não tentou Jesus, não foi quando ele estava jejuando. Nós vemos Satanás tentando Jesus depois dos 40 dias. Satanás ficou 40 dias observando o grande de Israel, observando Jesus o Nazareno. E ele percebeu que Jesus teve fome. Mas aí ele veio até Jesus, o tentador, e disse: Se és o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Mas nós aprendemos pelas Escrituras que Jesus, ele é a própria palavra. A Bíblia diz que a palavra se fez carne e andou no meio dos seus, mas os seus não o recebeu. Por isso que ele revida o inimigo com a palavra. Diferentemente de nós, quando nós estamos passando por uma aprovação, nós se sujeitamos a ela. Quando vem um prato, nós simplesmente comemos e não olhamos de onde vem esse prato. Quando vem uma aprovação, nós simplesmente se deleitamos e caímos nela, porque nós não entendemos de onde isto vem. Mas quando nós somos leitores das Escrituras, praticantes da palavra, nós vemos que há uma ordenação para os crentes. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós vemos um mandamento, que são vários, onde ele se resume em 2. E nós vemos que os santos de Israel, eles seguiam à risca esses mandamentos por meio do Espírito Santo. Pois a Bíblia diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Então nós sabemos que Jesus é a palavra. Jesus, sendo a palavra, ele sempre revidava com a palavra. Ele nunca saía da palavra porque ele era a palavra.
E agora, nós sabendo disso, nós temos que fazer a mesma coisa. Revidar Satanás com a palavra. Revidar o maligno com a palavra. A Bíblia diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Nós somos esses alvos. Nós somos esse ponto X, o qual o inimigo, ele está de olho em nós, assim como esteve de olho no Filho do Homem. Queridos irmãos, assim como Jesus revidou Satanás dizendo, está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nós também temos que revidar Satanás com a palavra. A Bíblia fala que os discípulos tentaram expulsar um espírito maligno que estava sobre um menino endemoniado, mas não conseguiram. E quando Jesus chegou, Jesus vendo aquela cena, e ele disse, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. E quando eles trouxeram o menino, Jesus fez algumas perguntas para o pai. E após essas perguntas, ele ordenou ao espírito maligno, espírito mudo e surdo, sai dele, e nunca mais entra nele. E o espírito o deixou, e nunca mais entrou no menino. E nós vemos os discípulos ali admirados com isso, porque eles chamaram Jesus em particular, e disse, mestre, por que não conseguimos expulsar o espírito do menino? E Jesus disse, porque a fé que vocês têm é pequenina, é muito pequena. Mas aquela espécie de demônio, ela não sai a não ser por jejum e oração. Então a Bíblia, ela nos traz um segredo, um foco para jejuar, um foco para orar, um foco para entrar em santidade, um foco para entrar na maestria da palavra de Deus. Sem isso, você se torna um discípulo inútil. Sem isso, você se torna um discípulo insano. Sem isso, você se torna um discípulo pagão. Agora, quando você entra no jejum, quando você entra na oração, você se assemelha ao Filho do Homem. Pois ele disse, faça o que eu tenho feito. Paulo disse, seja os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imite as coisas santas, façam o que é bom segundo a palavra de Deus. Aleluias. Nós vemos, queridos irmãos, que quando Jesus revidou Satanás com a palavra, Satanás, ele gosta também de imitar o que é justo. Nós vemos Satanás também tentando imitar o que é santo. Nós vemos Satanás tentando imitar o que é magnífico. Nós vemos os crentes, o qual Deus deu ordenações para que eles vistam modestamente. A Bíblia ensina a como o ser humano deve se vestir. E nós vemos também Satanás no mundo da iniquidade, ensinando também os candomblé, o povo do Umbanda, também fazer as mesmas coisas para não ter dissensão entre o povo da igreja e o povo do mundo. E nós vemos o próprio Satanás colocando no coração dos homens e das mulheres que a roupa não tem nada a ver, que a vestimenta não tem nada a ver. E então o povo de Deus começa a se vestir como o povo do mundo, e o povo do mundo começa a se vestir como o povo de Deus, e ninguém sabe quem é quem, porque virou uma desordem dentro da igreja. Meus queridos irmãos, e aqui nós vemos Satanás revidando Jesus da mesma forma que Jesus revidou Satanás. Aleluias! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na ponta mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois agora está escrito, ele dará ordem aos seus anjos dele ao seu respeito, e com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Então nós vemos Satanás citando o Salmo 91, agora para Jesus. Aleluia. Nós vemos agora o próprio diabo tentando imitar as coisas de Deus.
Nós vemos agora o próprio Satanás tentando deturpar a palavra de Deus para que Jesus suicidasse. Nós vemos Satanás usando a palavra de Deus, distorcendo a realidade dela para poder fazer uma queda. E nós vemos a resposta de Jesus: pois os filhos de Deus não sairão da palavra, mas Satanás sairá da palavra. E Jesus respondeu a Satanás: também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. Aleluias! Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o seu reino do mundo e a sua glória dele. E ele disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Queridos irmãos, aqui nesta última parte da tentação do diabo, após Jesus terminar os 40 dias. No final, Satanás oferece o reino dele, o mundo dele, a riqueza dele, onde que muitos submetem à vontade de Satanás, onde que muitos se prostam a Satanás, onde que muitos adoram Satanás para poder obter o favor do inimigo, obter riquezas passageiras, não riquezas temporárias, pois a Bíblia diz: não ame o mundo, nem o que no mundo há. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não vem de Deus, mas do mundo, e o mundo passa com as suas concupiscências, mas a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a vontade de Deus? É que todos se salvem. Qual é a vontade de Deus? É que todos herdem o reino do céu. Qual é a vontade de Deus? É que todos obedecem às suas palavras. Ele disse: aquele que me ama, obedecerão às minhas palavras. E eu amo porque eles obedecem às minhas palavras, e me revelarei a eles. Ele disse mais: aquele que não me ama, não conseguirão obedecer às minhas palavras. Aleluias! Então, queridos irmãos, você ama Jesus, você tem um dever, por meio do Espírito, obedecer à palavra de Deus, para que você possa herdar as riquezas, não terrenas, mas celestiais, para que você possa herdar uma riqueza permanente e não uma riqueza passageira. A Bíblia diz que ali o ladrão não rouba e nem furta. Ajuntais para você tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e nem furta. Aleluias! Guarde, queridos irmãos, essa sua coroa. Não deixe que Satanás perturbe a sua mente. Não deixe que Satanás te dê opinião de riquezas mundanas, mas permita a riqueza de Deus manifestar em seu coração. Pois ele disse: busque, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas a vocês. Então as riquezas serão acrescentadas a vocês. A Bíblia fala que Deus sabe que vocês necessitam de roupa para viver. A Bíblia fala que vocês necessitam de roupas, de comida, de isso e daquilo para sobreviver. Pois ele tem dito: buscai, pois, primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas a vocês. E então nós vemos a resposta de Jesus a Satanás, após ele deliberar a palavra da cobiça ao dinheiro. E Jesus respondeu: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor teu Deus, e somente ele prestará culto. Assim o diabo deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Louvado e engrandecido seja o nome poderosíssimo do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça nesse momento. Vamos fazer um instante de oração. Senhor Espírito Santo, nós entramos aqui na tua presença, é no poder que há no nome de Jesus, para apresentar as causas da vida de cada irmão e da vida de cada irmã. Quantos estão perseverando na aprovação? Quantos estão se cedendo ao luxo de Satanás? Quantos estão se cedendo às obras magníficas de Deus? Quantos estão trocando o tabernáculo por uma boate? Quantos estão trocando a Assembleia de Deus pelo uma boate?
ou pelo um boteco? Quantos estão se submetendo aos prazeres da carne? Quantos, ó Senhor Espírito Santo, estão se submetendo à vontade de Deus? Ó Senhor Espírito Santo, nesse momento apresentamos as falhas e o erro de cada irmão e de cada irmã. Qualquer erro ou pecado que está entre você e o Espírito de Deus, seja perdoado em nome de Jesus. Receba o perdão em nome de Jesus. Sedes perdoado em nome de Jesus. Receba o perdão em nome de Jesus. Agora, neste momento, Senhor Espírito Santo, a Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 2, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, ela era sem forma e vazia. A trevas cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ó Senhor Espírito Santo, o corpo deste homem, o corpo desta mulher, tem mais de 70% de água. Meu Deus, assim como o Senhor movia sobre a face das águas, começa agora nesta tarde, ou nesta noite, ou nesta manhã, o qual esta pessoa irá ouvir. Começa a mover sobre a face do corpo deste homem e desta mulher. E começa, meu Deus, a arrancar as dores de cabeça. Assim como o Senhor movia sobre a face das águas, mova também sobre a face do corpo desta pessoa. Te pedimos, ó Senhor Espírito Santo, humildemente, vai movendo sobre a face dos nervos, vai movendo sobre a face dos músculos, vai movendo sobre a face dos órgãos internos e dos órgãos externos. Vai movendo, vai tirando o câncer. Vai movendo, vai tirando a AIDS. Vai movendo, vai tirando as enfermidades que para os médicos não há cura. Vai movendo e vai tirando os nódulos. Vai movendo e vai tirando os cistos. Vai movendo e vai tirando os microcistos. Vai movendo e vai tirando as hérnias. Vai movendo, Senhor Espírito Santo, e vai tirando os tumores. Vai movendo, Senhor Espírito Santo, e vai tirando os desejos da imoralidade sexual dos corações dos homens e das mulheres. Pois a Bíblia diz que todos serão todos aprenderão com Deus, e aprendendo com Deus vem a mim, pois assim diz o Senhor Jesus. E ninguém pode ir ao Pai se eu não o levar. Ó Senhor Espírito Santo, vai movendo, vai tirando os problemas do coração. Vai movendo e vai tirando os problemas nos rins, nos fígados. Vai movendo e vai tirando os problemas, meu Deus, na próstata. Vai movendo e vai tirando os problemas no estômago. Ó Senhor Espírito Santo, no nome poderoso do Senhor Jesus, vai movendo e vai tirando a insegurança. Vai movendo e vai tirando a depressão. Mova, Senhor Espírito Santo, assim como o Senhor movia sobre a face das águas, e vai tirando toda a classe de doença, vai tirando as doenças que são incuráveis, vai tirando as enfermidades que para os médicos não há solução, em nome de Jesus. Agora, ó Senhor Espírito Santo, vai movendo e vai tirando os espíritos de enfermidades, os espíritos que estão impedindo esta pessoa de ser curada. Vai movendo, Senhor Espírito Santo, vai movendo e vai arrancando o espírito da dor. Vai movendo, ó Senhor Espírito Santo, e vai arrancando os câncer, vai arrancando as enfermidades. Vai movendo, Senhor Espírito Santo, e vai tirando as dores físicas e as dores espirituais. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Ó Senhor Espírito Santo, mova, 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 mova. A Bíblia diz no livro de Levítico 6,13: mantenha acesa o fogo no altar, e não deve ser apagado. Ó Senhor Espírito Santo, o corpo desta pessoa tem mais de 70% de água, e a Bíblia nos inspira para manter o fogo no altar. Começa agora, meu Pai, a mover com teu fogo sobre a face do corpo desta pessoa. O corpo desta pessoa não é templo de dor. O corpo desta pessoa não é templo de enfermidade. O corpo desta pessoa não é templo de demônio, mas o corpo desta pessoa é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mova, Senhor Espírito Santo.
vai movendo. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. Começa a consumir as dores, começa a consumir as doenças, começa a consumir as enfermidades. Libera, meu Pai, fogo de 3.000 graus sobre esses demônios insistentes, esses demônios da luxúria, esses demônios da enfermidade, esses demônios da tentação, esses demônios do orgulho, esses demônios das provocações. Mova, Senhor Espírito Santo, vai movendo, meu Deus, e vai tirando o mal pela raiz. Vai movendo, meu Pai, e vai tirando as infecções. Vai movendo, meu Pai, e vai tirando a idolatria do coração do homem e da mulher. Ó Senhor Espírito Santo, mova, 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 e vai tirando o mal pela raiz. Vai tirando, meu Pai, vai tirando em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 1, a Bíblia diz: então o anjo me mostrou o rio de águas vivas, que é claro como cristal, e flui do trono de Deus e do Cordeiro. Meu Deus, começa a mover agora. Pega um cantaro destas águas vivas, enche um cantaro de águas vivas, meu Pai, e começa agora a lavar os ossos desta pessoa. Começa agora, meu Pai, pela fé, lavar os nervos, lava os músculos, lava, meu Pai, os órgãos internos e externos, em nome de Jesus. Vai movendo, em nome de Jesus. Vai movendo, em nome de Jesus. Vai tocando e vai movendo em nome de Jesus. Vai tirando, meu Pai, aquilo que não pertence ao seu reino, pois a Bíblia diz que no reino do céu não entrará lá nada impuro, mas unicamente os santos. Ó Senhor Espírito Santo, é somente por intermédio do Senhor que uma pessoa pode ser santa. Sem o Senhor vivendo e ajudando esta pessoa ao lado dela, esta pessoa não pode, não consegue ser santa e nem santificar-se diante de ti. Pois a Bíblia nos ensina que é por meio do Senhor que seremos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Agora, neste momento, ó Senhor Espírito Santo, começa a convencer a este homem, começa a convencer a esta mulher do pecado, da justiça e do juízo. Traga à tona os mistérios da liberdade sobre a vida dela. Coloca desejo e sentimentos nos corações de obediência. Coloca, ó Senhor Espírito Santo, o desejo da obediência no coração dos teus filhos e filhas. No nome poderoso do Senhor Jesus, é o que pedimos para a glória de Deus. Senhor Espírito Santo de Deus, assim eu oro e assim eu declaro, em nome do Pai, em nome do Filho e do querido amado Espírito de Deus. Amém, amém, amém. Vocês que ouviram esta mensagem comigo até aqui agora, repita comigo assim: eu estou curado, Jesus é o meu curador. Eu estou liberto, Jesus é o meu libertador. Eu sou salvo, Jesus é o meu salvador. Declare isto e receba isto em nome de Jesus. Assim oramos e assim declaramos. Amém, amém, amém.